quando uma nação vive sem a paternidade de Deus. A ausência da paternidade de Deus afeta profundamente uma nação inteira. Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 7, está escrito: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus. Quem pode fazê-lo? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as obras da carne, mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o Espírito. A mentalidade da carne gera morte, mas a mentalidade do Espírito gera vida e paz de Espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei, à Torá de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês que nasceram de novo não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você consegue entender o que essa palavra está querendo transmitir para cada um de nós? Vamos tentar entender o problema central nesse contexto, que afeta não só uma geração, mas afeta uma nação inteira. Viver segundo a carne nos desconecta da essência de Deus e nos faz refém de nossas próprias vontades e inclinações humanas. A carne é composta pela nossa alma, a junção do nosso corpo, e é limitada e voltada para as sensações. Já o Espírito nos conecta à vida e à paz de Deus, produzindo frutos que glorifiquem o Pai. Contudo, quando a alma, que contém nossas emoções, desejos e sensações, toma o controle, o Espírito é colocado em segundo plano e perdemos o foco no reino de Deus. Na sociedade atual, vemos muitas vezes essa inversão dentro das igrejas, onde as sensações, como por exemplo a utilização de sons, luzes e experiências emocionais, têm sido priorizadas acima da essência do Evangelho genuíno. Embora o Espírito Santo possa tocar alguém de maneira sobrenatural, como derramar sensações ou emoções intensas, isso não pode ser confundido com a essência do reino de Deus. Quando promovemos apenas sensações passageiras, sem valorizar o genuíno toque do Espírito que transforma vidas, tudo se torna ilusório e vazio. Isso gera consequências sérias, como a superficialidade espiritual, a falta de frutos do Espírito e, acima de tudo, a crise de identidade na vida dos cristãos. Ou seja, nessa sociedade em que nós estamos vivendo hoje, onde muitas vezes os nossos jovens ou líderes ou as pessoas das igrejas que frequentam comunidades religiosas, elas estão tão voltadas para a sensação, para o sentir Deus nos cultos, onde a própria carne é mais alimentada do que o próprio Espírito. O que eu quero dizer é que muitas das vezes nós temos promovido sensações nas igrejas externas e muitas das vezes não temos permitido a obra do Espírito tocar em nossas vidas. Muitos jovens, líderes e até famílias inteiras estão perdidos porque têm suas expectativas centradas na busca por amor, aplausos, status, dinheiro ou reconhecimento humano. E como resultado, acabamos formando uma geração frágil, sem segurança emocional e espiritual. Por isso que existe tanta crise de identidade em muitos indivíduos, principalmente naqueles que estão inseridos no meio cristão, no meio religioso, porque eles acabam colocando como principal em suas vidas todos esses subterfúgios, todas essas ferramentas externas, entende? Que levam eles a estarem mais voltados para as obras da carne e não
para a obra do Espírito do Pai. Romanos capítulo 8, versículo de 8 a 9, o apóstolo Paulo, ele afirma assim: entretanto, vocês que nasceram de novo não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Essa crise de identidade não afeta apenas indivíduos, mas também nossa nação como um todo. O Brasil é uma nação órfã. Como órfã, carecemos de referências paternas, tanto espiritual quanto sociais. Uma família onde o pai e a mãe não têm uma postura firme diante de Deus, de quem eles são, Deus, os seus filhos geralmente crescem inseguros, frágeis e vulneráveis às pressões do mundo. Isso se reflete em nossa realidade nacional, onde líderes, sejam eles políticos, religiosos ou comunitários, frequentemente abusam de sua autoridade por falta de um relacionamento genuíno com Deus. Esses líderes inseguros geram um povo igualmente inseguro, perpetuando uma cultura de fragilidade espiritual e emocional. É uma geração sem identidade. Nós temos colocado os nossos aplausos e todas as nossas expectativas em homens e mulheres que são aplaudidos muitas vezes, são reconhecidos na terra, mas não são reconhecidos no céu. Não é uma regra, porque tem suas exceções. O próprio Senhor Jesus era um que não foi reconhecido entre os homens, mas no céu todos o conheciam. Nós, como nação, diante da pressão desse mundo, não crescemos. Na pressão, nós não nos tornamos fortes. Na pressão, a maioria das vezes cedemos ao sistema. E cedemos porque não temos uma identidade clara. E essa falta de identidade gera um povo inseguro. Filhos inseguros. Isso é uma crise geral na nossa nação. Por quê? Porque não temos Deus como Pai. Não temos a influência de um Pai espiritual no governo, de um Pai na presidência. Não temos pastores que se relacionem com Deus com a figura correta de quem Ele é. Mas existe uma crise geral de referências no Brasil. E hoje, no ano de 2024, já quase virando para 2025, existe essa crise como uma crise geral. Por quê? Porque nos foi roubado essa referência paterna vinda de Deus. E com isso, não enxergamos essa crise de identidade, por isso nós não lutamos. Se existe uma crise em nossos corações, onde nós temos que carregar uma marca tão forte de orfandade, provavelmente é porque nós não sabemos celebrar a vida do outro e não estamos operando em unidade. E isso se reflete no lar. Quando o lar não é estruturado na paternidade de Deus, os filhos tornam-se incapazes de resistir às advertências da vida, cedem às pressões, vendem-se aos sistemas corruptos, competem entre si e vivem cheios de ciúmes e ressentimentos. A verdadeira identidade de um filho de Deus é firmada em Deus como Pai. Quando isso falta, somos governados pela carne e nossos pensamentos se tornam confusos e inúteis. Não conseguimos enxergar o reino e tudo que produzimos é temporário e vazio. A verdadeira unidade vem de homens e mulheres com identidade restaurada. A questão dos propósitos que Deus quer fazer em nossos corações sempre vem de pessoas resolvidas. Então toda a nossa crise emocional, toda a nossa crise de identidade, falta de paternidade, elas sempre geram líderes inseguros, pessoas inseguras. Isso é muito claro. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo nos exorta: como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Infelizmente, muitos na igreja hoje têm confundido vocação
com profissão. Há cantores, pregadores e ministros que se comportam de forma profissional, mas não por vocação, por chamado. Poucos são os vocacionados. O profissional quer apenas exercer seu trabalho e receber seu salário, enquanto o vocacionado deseja agradar o coração de Deus e cumprir o propósito para o qual foi chamado. O vocacionado entende que há um preço a ser pago. Ele não busca reconhecimento humano, mas a aprovação do Pai Celestial. Deus quer nos trazer de volta para esse lugar da vocação, ou seja, do propósito. Deus quer nos levar de volta para o lugar onde voluntariamente uma pessoa que tem um chamado, ela paga um preço. Ela quer pagar um preço. E um profissional não quer. Ele quer somente receber o seu salário profissional. Quer executar um ofício. Já o vocacionado deseja agradar o coração de Deus e deseja cumprir o propósito de Deus em sua vida. Se nós estamos falando de vocação, vindo de pessoas com identidades plenas, pessoas que têm paz de espírito, pessoas que sabem ceder, não à pressão do mundo, mas ceder ao próprio Espírito do Pai, são pessoas que buscam ter um relacionamento com o seu Pai eterno e andam em obediência à sua vontade, cumprindo sua vocação. Na palavra de Deus diz assim: sejam completamente humildes. Temos uma crise, porque quando nós não temos identidade formada em Deus, normalmente somos arrogantes. Normalmente nós somos presos a nomes, marcas e não presos ao reino de Deus, quebrantados pelo Espírito Santo. Isso é uma crise que eu quero despertar em seus corações, para que vocês possam voltar ao Espírito do Pai, voltar não às práticas da carne, mas voltar à obra do Espírito. Quando você tem um Pai espiritual, reconhece Deus como um Pai que vai fortalecer o que você carrega, que vai afirmar o dom que Ele te deu, sem pressão, sem ciúmes, sem que você tenha que ocupar cargos desnecessariamente, por exemplo, dentro de uma comunidade religiosa, mas que você seja você na sua plenitude, no seu eu, naquilo que Deus realmente chamou você para ser, no seu desenho que Ele projetou de você. Vem a unção de Deus sobre a sua vida. Uma geração sem unção é uma geração sem identidade. Uma geração que não cumpre propósitos, mas cumpre ofícios e não cumpre propósitos. No versículo 13 de Efésios 4, diz assim: é que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Só conseguimos ter a unidade do Espírito se nós andarmos pelo Espírito. Só conseguimos ter a unidade plena e clara se sabemos quem nós somos. Temos uma identidade restaurada. Não cedemos às pressões do sistema desse mundo. Não somos órfãos, mas adotados como filhos de Deus. Temos Deus como Pai espiritual e a Jesus como nosso bom pastor. E aí, diante da pressão que o mundo nos impõe, não cedemos mais. Não cedemos, mas ficamos firmes em Deus. Temos poder e capacidade de dizer não para as propostas que o mundo nos oferece, porque o Filho, com uma identidade restaurada, lhe diz não às propostas do mundo, que não são de Deus. Lhe diz não a realidades que poderiam até beneficiá-lo, porque ele não é um profissional da fé, mas um vocacionado. Ele sabe a sua identidade, ele sabe quem ele é, e ele celebra a identidade do outro, que é diferente dele. Os propósitos são diferentes, as vocações são diferentes. A verdadeira unidade que Deus quer promover em nossos corações já gera dentro de nós uma segurança de ver pessoas serem maiores do que nós em Deus. Pessoas que executam seus propósitos com excelência, sem que isso entristeça o nosso coração por causa do ciúme ou da competição, sem que gere em nós ciúme, sem que gere em nosso coração uma competição. Porque onde há competição, onde há ciúmes, é onde a carne reina no coração das pessoas, na vida das pessoas. Mas se nós temos uma identidade clara de quem somos em Deus, então você é alguém capaz de influenciar uma nação, uma geração. E para finalizarmos,
Toda crise de identidade começa com a falta de paternidade. Quando reconhecemos Deus como Pai e nos submetemos ao Espírito Santo, encontramos nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. Uma identidade restaurada nos liberta da insegurança, nos capacita a resistir às pressões do mundo e nos prepara para cumprir nossa vocação com fidelidade. Como diz em João, capítulo 13, versículo 35, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E em Romanos 8,14 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que nós sejamos uma geração restaurada, com identidade firme em Deus, movida pelo Espírito e comprometida com o reino. Se queremos transformar nossa nação, precisamos começar restaurando nossa relação com o Pai Celestial. Quando vivemos pela vocação que Deus nos deu, celebrando os dons uns dos outros e andando em unidade, tornamo-nos verdadeiros instrumentos do reino. Reflita sobre esse estudo.